Olá, turminha, tudo bem? A Mari tá aqui hoje para gravar para vocês a nossa semana 1 do PET, tá? Vou explicar para vocês a semana 1, para a gente poder fazer aqui juntos, né? Então, eu vou estar compartilhando com vocês aqui a tela e a atividade que eu vou estar compartilhando com vocês é a mesma que vocês têm aí, tá? Que vocês pegaram impresso. Então, vocês já fizeram comigo a semana, a atividade complementar 1, a atividade complementar 2. Nós vamos iniciar o PET hoje, tá? E aí a gente vai seguindo com o PET até a gente finalizar o PET. Depois que a gente finalizar o PET, a gente vai fazer as atividades complementares que estão faltando, tá? Então, só abrir aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Então, a nossa semana 1, a gente vai estar, já falei isso com vocês, né? Nos outros pets, né? A gente vai, nesse pet, a gente vai estar fazendo, vai estar trazendo um foco, né? Maior para as artes visuais. Então, nós vamos estar falando mais sobre as artes visuais. Quero ver se vocês lembram, né? Sobre as artes visuais. Então, ó, alguns exemplos das artes visuais que a gente vai estar falando aqui hoje. É um conjunto de manifestações artísticas como a pintura, a escultura, o desenho, a arquitetura, o artesanato, fotografia, o design, a arte urbana, entre outros, tá? Então, tudo que está associado à nossa visão, né? Que está ligado à nossa visão, como o principal, né? Como sentido principal a visão, está dentro das artes visuais, tá? Quando a gente aprecia por esse meio, tá bem? Então aqui a Chamara até marcou aqui, ó, vou falar com vocês sobre o cinema. Chamara aqui não considera o cinema como uma arte visual, tá? Vocês já viram isso, falei isso com vocês. Ela é uma arte audiovisual, porque a gente está utilizando a nossa visão e também a nossa audição, tá? Então aqui eu não vou, né, focar tanto no cinema aqui como arte visual com vocês, não. Quero que vocês prestem mais atenção nesses outros elementos: pintura, escultura, o desenho, a arquitetura, o artesanato, fotografia, o design, a arte urbana, tá? Então são esses alguns dos elementos aí dentro das artes visuais. Então, seguindo, as artes visuais expressam por meio de materiais o pensamento do ser humano. Ou seja, quando a gente pega um lápis e um papel, né? A gente pega um lápis de colorir, um lápis de escrever e a gente desenha, aquele desenho, né? A gente utilizou esses materiais para construir essa arte que é o desenho. A mesma coisa com a pintura, eu utilizo os materiais, o pincel, a tinta, e aí eu realizo, né, com esses materiais aquela arte. Eu produzo aquela arte através desses materiais. Além disso, né, assim como as suas emoções, seus anseios, sua história, cultura, da qual faz parte e desenvolve a identidade de um povo, ou até mesmo de uma classe social. Então, a gente pensar que as artes visuais, ela é muito mais do que uma arte qualquer, né? Ah, é só um desenho. Não, isso é uma representação. Vamos pensar há muito tempo atrás, lá na época das cavernas, né, que os homens desenhavam nas paredes. Vamos imaginar aquela época, né? Então eles desenhavam nas paredes porque era arte, né? Será? Não. Na verdade, eles não tinham ideia que aquilo era uma arte, né? Eles simplesmente desenhavam as coisas que eles viviam no dia a dia deles. E aí, para nós, aquilo se tornou uma arte que a gente chama de arte rupestre, tá? Então, a gente pensar o quanto, né, a arte, né, de forma geral, todas as artes, elas são importantes para estar representando
né? Coisas do nosso dia a dia, coisas da nossa história, da nossa família. Então, tudo isso está ligado à arte. Aí, o que a gente vai ter aqui? O exemplo da land art, tá? Um exemplo disso é a land art. É uma corrente artística que surgiu em 1960, que se utilizava do meio ambiente, de espaços e recursos naturais para realizar suas obras. Então, a gente está vendo aqui na imagem, vou dar até um zoom. Aqui, ó, uma arte que é utilizada através da natureza, né? Então, a gente está vendo aqui fazer uma mandala. Deixa eu arredar aqui só um pouco. Aqui. A gente está vendo uma mandala aqui, né? Ó, um símbolo, né? Através das folhas de árvore, tá? Então, isso é o que a gente chama de land art. E aí, depois, né, que a gente viu, visualizamos aqui, vimos um pouquinho sobre as artes visuais, a gente vai para as nossas atividades. Nós vamos ter uma atividade aqui que a gente vai ler, vou ler com vocês, e depois a gente vai ter atividade para vocês poderem fazer, tá? Então, olha só, veja a imagem abaixo. Para fazê-la, foram usados os seguintes materiais: papel, folhas de árvores, canetinha e lápis de cor. Com certeza essa atividade foi inspirada em uma land art. Por que foi inspirada numa land art? Porque ela utilizou de folhas de árvore, né? Então foi inspirada numa land art, porque ela foi inspirada na natureza, né? A gente não viu aqui que o land art se utilizava do meio ambiente? Então eu vou dar um zoom aqui para a gente ver esses passarinhos. Olha só como que os passarinhos são formados. Eles são formados através da folha, tá vendo? Ó, aí utilizou o papel, colou a folha, tá vendo? Ó, fez uns galhos com a canetinha e em cada passarinho ele fez o olhinho, fez, né, o olhinho e as peninhas aqui com a canetinha. Vocês podem utilizar também outros materiais que vocês tiverem aí, tá? Na casa de vocês. Então, olha só. Agora é com você. Utilize os materiais citados acima. Além desses, vocês podem utilizar, às vezes, folha seca ou galinho de árvore, tá? Isso vai depender do que vocês vão criar. Se preferir, pode utilizar como suporte o próprio chão. Você pode utilizar a colagem, tá vendo? Mas também pode fazer uma montagem registrada em fotografia. Então, aqui a gente pode utilizar vários materiais. Vocês podem utilizar os materiais que vocês tiverem em casa, tá? Na casa de vocês, ou na casa da avó de vocês, que vocês às vezes achar que tenha a ver com a natureza, com o meio ambiente, tá? E aí vocês vão poder fazer atividade nessa folha aqui, onde está escrito colhe aqui, você pode fazer a sua atividade nesse espaço, tá bem? Então essa é a nossa primeira semana. Então eu vou mostrar para vocês aqui, vou abrir aqui uma nova aba, para mostrar para vocês alguns exemplos de land art, para inspirar vocês, tá? A criar a atividade de hoje. E aqui de novo. Olha aqui. Então, olha só que legal. A gente tem aqui, ó, alguns bichinhos que foram feitos, tá vendo? Com a caneta e utilizando as folhas, ó, peixinhos, né? Um esquilo, uma borboleta, tudo utilizado com folhas, né? Ou flores também, pode ser utilizado. Flor. Olha que legal. Parece muito com a atividade que a gente já fez, com a casca do lápis, né? Da nossa atividade complementar.
Então, só que agora a gente não vai usar a casca do lápis, né? A gente pode utilizar outros elementos, ó. Folhas. Olha que legal esse aqui também, um elefante, um rato. Então, vocês podem fazer uma pesquisa também. Olha, pode utilizar a folha para fazer a pintura, um carimbo, né? Que legal. Tá? Então, são algumas ideias que vocês podem estar pesquisando para fazer de vocês, ó. Uma família. Essa também ficou bem legal. Né? Então, são algumas sugestões aí para vocês poderem fazer a atividade de vocês, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês precisarem, podem me mandar mensagem aqui no privado ou podem mandar mensagem no grupo também, tá bom? Um beijo, até semana que vem.